O ex-presidente americano Donald Trump foi condenado por agressão sexual e difamação a uma jornalista que deve ser indenizada em mais de 5 milhões de dólares. Vamos agora para os Estados Unidos com a correspondente Mariana Jangiacomo, que traz os detalhes ao vivo de Nova York. Boa noite, Mariana. Oi, boa noite a todos. Exatamente, Trump foi condenado a pagar 3 milhões de dólares por difamação e mais 2 milhões por agressão sexual, então totalizando um pagamento de 5 milhões de dólares. O júri, formado por 6 homens e 3 mulheres, considerou que ele é sim culpado de agressão sexual e difamação, lembrando que havia a acusação de estupro. O júri considerou que Trump cometeu sim abuso sexual contra a Jean Carroll, a mulher que o acusou, mas não estupro. Existe essa diferença aqui na lei de Nova York. Na lei de Nova York, o abuso sexual acontece quando uma pessoa força o contato sexual contra outra sem o consentimento, e o estupro é quando acontece relação sexual forçada sem o consentimento. Então, o júri considerou Trump culpado por abuso sexual e por difamação. O processo por difamação aconteceu porque, ao negar as acusações, a acusação de estupro, Trump chegou a dizer que Jean Carroll teria inventado essa história só para vender livros, teria dito que ela era uma doente mental e que não fazia o tipo dele. Então, Jean Carroll disse que ele a prejudicou muito, prejudicou sua carreira. Ela chegou a dizer que Trump destruiu a sua carreira, na verdade. Aqui nos Estados Unidos, especialistas começaram a calcular quanto dinheiro ela teria perdido por causa disso. Então, o júri chegou a essa conclusão de que Trump é assim culpado por difamação e deve pagar esses 3 milhões de dólares, somado à condenação por 2 milhões de dólares, a condenação de abuso sexual por 2 milhões de dólares, então isso dá esse total de 5 milhões de dólares que Trump deverá pagar. Só para a gente relembrar o caso, essa mulher que acusa Trump, Jean Carroll, diz ter sido abusada por ele na década de 90, então no ano de 1996, dentro do provador de uma loja de luxo na Quinta Avenida. Ela era uma colunista de uma revista feminina quando isso aconteceu, então diz que Trump a reconheceu ali na rua e pediu para que ela entrasse na loja com ele para ajudar a comprar um presente para então esposa dele. E aí, no momento dessa compra, que os dois estavam ali na loja, esse abuso sexual teria acontecido então dentro do provador dessa loja de luxo. Agora, o júri foi convencido então da versão de Jean Carroll, ela que foi ao tribunal testemunhar várias vezes, ao contrário de Trump. E Jean Carroll foi até lá, contou a sua história. Trump não era obrigado a prestar depoimento, mas ele tinha esse direito, prestar depoimento pessoalmente, mas ele tinha esse direito, resolveu abrir mão. Na sexta-feira foi divulgado até um vídeo dele prestando depoimento, dele falando que foi muito usado pela equipe da acusação. Nesse vídeo, Trump confunde a foto da Jean Carroll, dessa mulher, com a ex-esposa dele, a Marla. Ele olha para a foto e diz: essa é a Marla, minha ex-esposa. E a advogada da Jean Carroll diz: não, essa é a Carroll. Então ela tentou usar essa fala de Trump como uma prova que derrubasse aquela fala dele, né? Ele que disse que não teria estuprado ela porque ela não fazia o tipo dele. Ela disse: como assim? E Jean Carroll não fazia o seu tipo, se você chegou a confundi-la com a sua ex-esposa nessa foto. Agora, então, Trump já se manifestou também sobre isso. Ele, na rede social dele, a Truth Social, publicou uma mensagem dizendo que o resultado do tribunal, do julgamento, foi uma desgraça total e a continuação de uma caça às bruxas contra ele, uma perseguição. De volta com vocês aí em São Paulo. Obrigado, Mariana. Bom trabalho para você aí em Nova York. Para o nosso debate, Clarissa, é sempre essa justificativa, né? Uma caça às bruxas, estão me perseguindo. Agora, é difícil, assim, um episódio mais grotesco, né? Você é abusado de uma mulher dentro de uma cabine de roupa, aí depois você diz: não estuprei ela não, porque não faz meu tipo. Como que apesar de todas as evidências, da condenação do júri, esse tipo de discurso persecutório, de que é uma caça às bruxas, ele segue colando e difamatório, de fato. Exato. Né? E assim, é surreal como isso ainda
não detona com a imagem dele junto a uma parcela do eleitorado. Trump ainda tem uma adesão grande, consistente. Mas a gente não consegue deixar, né, aqui no Brasil, pelo fato de o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro gostar de idolatrar Donald Trump, de encontrar algumas semelhanças no comportamento, né? Não estou falando aí de um abuso cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não é disso que eu estou falando, mas me chama muito o ponto sobre ele se recusar a depor, a prestar depoimento. Quando a gente teve aquelas denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro não queria falar, não deu a sua versão, não se apresentou às autoridades com a ideia de que isso poderia complicar a sua situação, né? Eu não consigo deixar de pensar que o raciocínio parece muito semelhante. Donald Trump não quis prestar depoimento ou porque achou que ia se complicar ou porque, de fato, resolveu menosprezar a figura dessa mulher de uma forma assim tão grave, tão grotesca, que achou que ele não precisava, que nada ia acontecer com ele. E aí entra o componente da difamação, porque mais do que contestar a acusação, Donald Trump promoveu, sim, uma campanha pública difamando essa mulher, que não tem como a gente tentar argumentar que isso não gerou prejuízos a ela. Tenha ou não havido algum exagero na versão que foi apresentada a ela utilizou o direito dela de apresentar sua versão às autoridades. Donald Trump abriu mão desse direito. E aí prevaleceu, então, a argumentação que ela colocou. E aí, Donald Trump tentou esmagar essa mulher, esmagá-la, para que ela não lhe criasse mais problemas. Só que aí fica, pelo menos, uma decisão que deu um exemplo de que o comportamento de uma autoridade precisa mudar, mesmo em casos que sejam graves, mesmo quando ele queira contestar acusações das quais ele se diz inocente. Joel, trazendo o que a Clarissa falou, sim, ele foi condenado, ele vai ter que pagar uma indenização, isso vai ter ali algum impacto, mas será que ele perde voto por conta disso? Que isso seria o verdadeiro impacto para ele? Acredito que não. Não de forma relevante, não de forma a tirá-lo do seu franco favorito como candidato. É muito difícil explicar isso para as pessoas. Porque numa situação polarizada, como a gente vive, como os americanos vivem hoje em dia também, a nossa mente, a mente das pessoas dá um jeito ou de justificar ou de negar os fatos ruins acerca do candidato delas. Então, é muito fácil dizer, mas essa mulher estava querendo aparecer, eu estava querendo tirar alguma coisa, porque ela só processou, só começou a falar sobre ele, processou lá em 2019, décadas depois dos anos 90, quando teria acontecido. Ou porque, enfim, ele é perseguido pelo sistema mesmo e talvez não tenha sido nada daquilo, a gente não tem como saber, enfim. Ou há um exagero, o mundo era diferente, enfim, algum tipo de justificativa se dá. Então, cada fato ruim, mesmo crimes bárbaros que possam ter sido cometidos por aquela pessoa que centraliza, que capitaliza tanto o apoio popular, ele acaba sendo justificado dentro da mente da grande parte das pessoas. Então, embora um tribunal que analisou assim os pormenores, com evidências, com provas, com argumentos, a gente viu até uma das partes das alegações do Trump, ela não é meu tipo. Gostei da inteligência da defesa para desmontar esse tipo de acusação. Não poderia ter feito nada porque eu não me atraio por ela. Bom, você foi casado com uma mulher que você confundiu com ela, então você era o seu tipo também. Então, você veja, uma argumentação usando lógica, evidências, levando a sério o que o réu falou para depois confrontar com outras evidências, com outras provas, construir uma argumentação com base nisso. Isso levou a uma condenação civil, né, se eu não me engano, de uma indenização de 5 milhões de dólares para a vítima. Mas isso é muito diferente, esse tipo de argumentação detalhada é muito diferente do mecanismo, do raciocínio que funciona dentro da cabeça de cada um de nós quando nós estamos num ambiente político polarizado, tendo que defender o nosso lado, custe o que custar. Para argumentos lógicos assim, né, a mente fica impermeável a esse tipo de argumento.
Sila de volta, depois que a gente teve um probleminha técnico, agora conseguimos restabelecer, ela está lá em Nova York. Sila, o Joel tentou explicar, ele foi fundo e tentou uma missão difícil, que é explicar o funcionamento das mentes que estão aí imbuídas mergulhadas na polarização. Você consegue explicar do ponto de vista do marketing político por que o Trump insiste no discurso do caça às bruxas, no discurso machista, eu não queria estuprá-la porque não é o meu tipo? Qual que é a estratégia? Porque funciona, né? No mundo de rede social, especialmente nesse mundo polarizado político, infelizmente esse tipo de comportamento funciona. Eu assim, pessoalmente, obviamente que eu acho muito triste todas essas acusações e que aparentemente se comprovam, né? Tanto é que a justiça define em favor das vítimas. Agora, para o eleitor dele, quanto mais ele se vitimiza, mais ele existe, né? O Trump estava ali numa dificuldade muito grande na concorrência com o Ron DeSantis, né, que é o governador da Flórida, que é forte candidato a ganhar do Biden, porque a gente sabe aí que a possibilidade do Biden ganhar a eleição é se o Trump concorrer com ele, porque aí ambos têm rejeição. O DeSantis já é um candidato novo que não vem com essa rejeição toda. Agora, tudo que o Trump tem apanhado nesses processos, ele tem crescido, ficado na mídia, e ele tem essa capacidade de mobilizar o eleitor dele, dizendo que ele está sendo injustiçado, que veja bem. Então, é uma tragédia dos nossos tempos na comunicação política, eu diria. Janaína, a Sila descreve uma coisa que é impressionante, assim, é realmente impressionante. Quanto mais ele se vitimiza, mais ele existe. É quase como se esta condenação por um crime nojento fosse boa para ele politicamente. Eu acho que a lição que fica desse episódio, né, acho que os fatores todos têm que ser levados em consideração, o tempo para fazer a acusação, muito embora às vezes as pessoas não se sintam fortes o suficiente para denunciar no momento em que o fato acontece. Então, eu acho que não dá para tirar, né, nenhuma das versões. Qual foi o grande erro dele? Qual é a lição que fica? Para gregos e para troianos, a empáfia, né? A empáfia, ela é inadmissível. Eu lembro de uma lição do professor Marcato, professor de processo civil, que eu sempre compartilho com os meus alunos. Se alguém sonhar que você deve uma soma em dinheiro para ele ou para ela e te processar, você precisa se defender. Então, ainda que a tese do ex-presidente Trump seja verdadeira, eventualmente, ele teria o dever de respeitar a justiça, de respeitar a parte, de se apresentar, de prestar depoimento, de não desmerecer quem acusa, porque essa empáfia pode ter sido até mais determinante para essa condenação do que as próprias questões políticas. Então, esse sentimento de superioridade, né, a ideia de que vai ganhar o processo, né, de qualquer forma, eu acho que essa é a lição, né, ruim. Esse é o exemplo que não deve ser seguido, independentemente se é uma pessoa de esquerda, de direita, político, não político. Se você é chamado para responder a uma ação, seja uma acusação justa, injusta, mentirosa, verdadeira, uma versão, uma interpretação, nesses crimes sexuais, infelizmente, né, o Brasil mudou a legislação em 2009 e mudou para pior. Né? Antes de 2009, nós tínhamos uma diferenciação parecida com essa dos Estados Unidos. Se separava o que era estupro, que era uma relação sexual vaginal forçada, né, do atentado violento ao pudor, que tem uma modalidade, na época, né, mais grave, que eram outras formas sexuais forçadas, mas também atos libidinosos em geral. E em 2009 houve uma junção
Né? Muita gente achou que isso era para o bem, mas não é, porque muitas vezes você tem situações de reprovabilidade diferente com uma punição igual. Então, às vezes você fala, não, fulana foi estuprada ou Beltrano estuprou. Não se sabe bem do que é que se está a falar. Né? Então, eu defendo um retorno, né, para um modelo anterior, que é o que acontece nos Estados Unidos. Agora, independentemente dessa discussão técnica, se foi justo, se não foi justo, se teve perseguição, se não teve, se em alguma medida teve, o ponto é o seguinte, ele agiu com empáfia, ele agiu com desrespeito para com a outra parte, para com a justiça, e em grande parte essa condenação tem a ver com isso. Agora, sem nenhum demérito, né, eu realmente acho que para os Estados Unidos como para o Brasil, seria bom a direita ter alternativa. Né? Eu acho que são dois quadros que são aí muito reverenciados, muito aplaudidos, mas que erraram bastante, né? Que exageraram muito nesse tom. Né? Qual o sentido de dizer isso da moça? Ainda que fosse uma grande ilusão dessa moça, uma invenção deliberada, qual é o sentido? Porque é um desrespeito para com todas as mulheres. Então, acho que chegou na hora mesmo do mundo. Ele luta pelo que é dele e lá em cima vai lutar por nós então, também. Assim, essa é a ideia. Ele é forte e não está nem aí. Também tem a ver com a empáfia. Né? E eu acho que esse modelo de direita se esgotou. Eu vejo dessa forma. Né? Quem é de direita tem que buscar algo diferente. Né, no Brasil e no mundo. Eu gostaria de acreditar que se esgotou, mas eu não vejo isso nem aqui no Brasil, nem lá fora. Eu também se bobear, volta à presidência da República. Eu também não. Eu ia dizer Oxalá, Janaína, mas não tenho esse otimismo. A diferença é ineligibilidade. Lá não tem, aqui tem. Isso talvez mude o jogo.